Tá ok? Então tá bom. Então, mais uma vez, irmãos, para o Senhor, bom dia. Peço perdão para os irmãos aí que eu estou fazendo estudo sentado, mas é por uma questão de saúde mesmo ainda. Não me recuperei ainda dos problemas de saúde que eu estou tendo. Mas vamos lá, que Deus seja engrandecido no dia de hoje. A gente está aqui hoje para aprender um pouquinho mais da palavra e nós vamos entrar lá em Apocalipse 17. Eu acredito que deu essa semana aí para os irmãos estarem estudando. E antes da gente entrar nesse estudo mesmo, a gente tem tanto falado sobre a volta de Jesus, sobre a gente estar se preparando. Os irmãos viram o que está acontecendo nesses últimos 15 dias, principalmente ali na parte do continente africano, que aconteceu ali com o Marrocos, que teve um terremoto violento, que as pessoas estão sendo enterradas em valas comuns mesmo, e agora por esses últimos dias aconteceu uma enchente tão grande no Rio Grande do Sul, mas na Líbia o que aconteceu foi uma coisa assim assustadora, assustadora. Então a gente vai vendo essas evidências do que está acontecendo no dia a dia. Nós estamos percebendo cada dia mais que os sinais vão se confirmando o que a gente tem falado, que a volta de Jesus aí está próxima e que a gente possa estar aí, bom dia irmão, que a gente possa estar aí se consagrando, cuidando da nossa salvação, estando aos pés de Jesus, aos pés da cruz, porque está chegando o dia, E todo mundo fala, 2000 anos tem falado disso, 2000 anos tem falado que ele vai voltar, mas uma hora vai voltar, E a gente está vendo esses sinais cada vez mais fortes, A gente vai estudar aquele Mateus, se não me falha a memória, 24, que é o sermão profético de Jesus. A gente iria ver que essas coisas nos últimos tempos iam se intensificar, Sempre houve enchente? Sempre houve enchente. Sempre houve terremoto? Sempre houve terremoto. Sempre houve guerras? Sempre. Mas não no volume que a gente está vendo agora, numa intensidade que tem se aumentado tanto. Então, que a gente possa estar lendo a palavra de Deus, guardando essas coisas no nosso coração, que esses sinais que estão aparecendo sejam para a nossa edificação, para que a gente possa olhar e falar o seguinte, olha, cada dia Jesus está mais perto e que a gente possa estar cuidando da nossa salvação, que a gente possa estar cada dia mais zelando por ela, E que a gente possa estar orando para os irmãos que não estão vindo, Os irmãos entrem em contato com os irmãos que não estão vindo para saber o que está acontecendo e ver o que a gente pode ser útil, A gente tem tentado pelo WhatsApp conversar com os irmãos que não têm vindo, mas fica uma coisa meio vaga. Então, se a gente puder estar dando uma orientação, não ficar só o pastor ligando, assim mostra que os irmãos são preocupados também com essas pessoas que não estão vindo na casa do Senhor. Nós já demos uma pincelada quando nós estudamos Apocalipse 13 sobre o que está falando sobre Apocalipse 17. E aí os irmãos teve mais tempo durante essa semana para se aprofundar sobre o Apocalipse 17. Então hoje nós vamos estar lendo ele. E Apocalipse 17 começa assim. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E quando nós estudamos alguma coisa relacionada sobre mulher, a palavra nos dá a entender que seria uma espécie de uma igreja, vamos chamar assim, uma igreja em si. E quando se fala sobre muitas águas, também nos dá a ideia de que seria muitas pessoas, tribos, povos, nações, pessoas no contexto geral. E com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha, escarlata, se não me falha a memória, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se os irmãos lembram quando nós estudamos um pouquinho lá no capítulo 13, a besta que sobe do mar, aqui ele está fazendo a referência a essa mesma besta, tá certo? A diferença é que a gente vê agora que tem uma mulher que está sentada sobre a besta. No meu entendimento, quando fala que tem alguém assentado sobre alguma coisa, essa pessoa tem o controle sobre aquilo. É um domínio. Eu entendo assim. Quer ver? Eu vou dirigir o meu carro, tá
certo? O carro não tem controle, sozinho ele fica parado, mas quando eu entro nele, dou partida no motor, eu assumo o controle do veículo e eu posso levar o veículo onde eu quero. Para mim, a ideia aqui é a mesma, né? Essa mulher que está sentada sobre a besta seria, digamos assim, o comandante da coisa, né? O cérebro da coisa, a parte pensante mais eficaz de um sistema que está sendo implementado. É como se fosse alguém por trás da coisa, vamos dizer assim, né? Então, esse é o meu entendimento. E se nós vamos ler lá no capítulo 13, nós vamos ver lá que João está falando assim, ó. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, né? E aí besta é porque é algo que não tem uma descrição física conhecida na época, então era chamado de besta. 10 chifres e sobre os seus chifres diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, aqui ele vai descrever essa besta, né? E ele fala que essa besta foi ferida de morte, com uma chaga mortal, e foi curada. E toda a terra se maravilha, certo? Nós vimos essa besta que sobe do mar, depois nós vimos a besta que sobe da terra, complementando uma à outra, né? E essa segunda besta que sobe da terra faz com que a humanidade adore a primeira besta, certo? E essa besta recebe o poder do dragão, que seria Satanás. Então nós estamos vendo aqui um sistema implementado onde alguém impõe, ou algo impõe à humanidade a adoração não a Deus, mas a um, no meu entendimento, irmãos, a um sistema feito pelos homens. Tá ok? E com isso, o que acaba acontecendo? Alguém precisa controlar esse sistema. Alguém precisa ter o domínio sobre esse sistema. A coisa não funciona do nada. Então nós vamos ver aqui que, na minha opinião, alguém que está controlando esse sistema é essa mulher, ou é essa religião que está sentada sobre muitas águas. Quando nós vemos uma religião sentada sobre as muitas águas, e aí é um pensamento meu também, irmãos, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Os irmãos já ouviram um ditado que aconteceu muito no Brasil? Nós precisamos dividir para conquistar. O que é mais fácil? Você conquistar a confiança de pessoas que tenham pensamentos diferentes ou conquistar a confiança de pessoas que têm pensamento igual? Igual. Hoje nós vemos o seguinte, hoje, o mundo ele está muito pluralizado. Vamos só pegar a parte de religião, não vamos entrar em economia nem política por enquanto. Política ela está mais unificada do que a gente pensa, tá certo? Mas vamos pegar a religião. Como que a gente consegue unificar? Não vou falar o cristão temente a Deus que segue a palavra de Deus. Vou colocar o cristão como um povo, como é que eu vou dizer assim? Como um povo, tá legal? Não o que é temente a Deus mesmo que segue a palavra, mas os que se identificam como cristão. Então entra crentes, espíritas, sei lá, e todas essas séries de diversidades que tem dentro do cristianismo, vamos chamar assim, tá? Porque o espírita também fala que é cristão, tudo bem? Bom, pelo menos é o que eu entendo. Como é que a gente vai unificar esse cristão com o islamismo? Como que nós vamos unificar o cristão, o islamismo com o budismo? Como que nós vamos criar tudo isso daqui com outras religiões que são de origens filosóficas, por exemplo, orientais? Como que a gente unifica isso, irmãos? Como que a gente unifica isso? Bom, no meu entendimento, teria que ser formada, então, uma religião única. Que vamos dizer o seguinte, bom, eu sou cristão, o André é muçulmano, a irmã Margarida é budista, e assim vai sucessivamente. Bom, então a gente cria uma religião que tenha pontos comuns para todos, e que todos aceitem essa religião como sendo uma religião única. Os irmãos concordam? Bom, a partir do momento que eu consigo unificar as religiões, eu já paro de criar o quê? Muitas guerras. Muitas guerras, porque a religião tende a fazer o quê? Uma unificação. Então, se eu tenho uma religião dominando o mundo agora, então é assim, ó, irmã Mônica, você que é cristã, temente a Deus, que segue a Bíblia, você não tem vez mais.
Você tem que se adequar a esse sistema. Não, mas espera aí. A irmã Mônica falando. Eu creio que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Eu vou falar, não, 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 não. Opa, a senhora está completamente equivocada ou atrasada. Maomé também é o caminho. Buda também é o caminho. Hare Krishna também é o caminho. E aí cabe a irmã Mônica aceitar isso ou não. Se a irmã Mônica não aceitar isso, ela vai ser o quê? Um pária dessa religião. E todos quanto aceitarem essa religião, então se torna dentro de uma religião unificada. A partir do momento que a religião está unificada, ela se torna mais fácil de controlar todo um sistema. Os irmãos concordam com isso? E é o que a gente vê lá no capítulo 17. Se nós vamos trazer isso para os nossos dias atuais, a gente vai falar o seguinte, não está longe. Né? A gente tem visto a casa de Abraão, né, que às vezes tem até um outro nome, eu não sei como é que eles estão chamando hoje, mas onde o Papa Francisco já se encontrou com o líder do judaísmo e com o líder do muçulmano, e formaram uma nova religião, já chamada o quê? Crislã. Nós já estamos vendo a ONU hoje falando o seguinte, precisamos unificar o pensamento religioso. Não estamos falando de um pensamento arbitrário dentro do nosso país, nós estamos falando de uma organização mundial que tem um controle, e isso é uma realidade do mundo, certo? Dita as regras, e se os irmãos têm dúvida, olha pelo Covid, o que a ONU falava com relação à OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, se tornava lei. Hoje ninguém fala mais que a vacina está matando, hoje ninguém fala mais que a vacina está deixando um monte de sequelado, mas lá, há 3 anos atrás, obrigavam-nos a tomar a vacina. Irmãos lembram disso? Quantos irmãos dentro da igreja que nós estávamos, por exemplo, lá no Jabaquara, saíram da igreja porque achavam que nós éramos obrigados a tomar vacina porque eles tomaram. Né? Então a gente percebe que esse sistema, ele está começando cada dia mais tomar uma forma, cada dia mais tomar uma característica. E a gente vê que a característica que ele toma não é uma característica baseada na palavra de Deus. É baseada no conceito do homem. Então nós estamos percebendo que muitos cristãos ainda pensavam o seguinte, quando aparecer o anticristo, a gente começa a dar veracidade a essa palavra. Porque até agora não apareceu nada, vai saber se não vai levar 20 anos ainda, 30, 40, 50 anos. Mas irmãos, a gente tem que pensar o contrário. A gente tem que pensar que os adeptos do inimigo já estão colocando esse sistema todo para rodar, para funcionar, para que depois somente ele assuma o poder. E nós já começamos a ver na questão monetária nossa, principalmente aqui no Brasil, que o ano que vem vai entrar a nossa moeda digital, e se os irmãos forem ver o código... Oi? O nome da moeda. Eu esqueci também, por isso que eu falei. Drex, sei lá, é isso aí mesmo. E a gente, se olhar o código-fonte dela, que tem se espalhado pela internet, os caras vão mexer no nosso dinheiro sem você autorizar, sem nada. Camarada lá acorda com o pé esquerdo hoje e fala assim, eu vou tirar o dinheiro da conta do Ananias, porque o Ananias é crente. Pum, subiu o dinheiro dele lá e vai falar o quê? Né? Então, nós estamos vendo essas coisas tomarem formas e o anticristo ainda não apareceu. Pode falar. E quanto à religião, já foi inaugurada lá em Dubai. Sim. A igreja... A primeira igreja, né? Chamada igreja, né? De todas as religiões. Isso em mesmo. Dubai. E o que eu ouvi falar, me corrija se eu estiver errado, você pode ir lá fazer um culto cristão, você pode ir lá fazer um culto islâmico, você pode ir lá e fazer um culto judaico. Qualquer um. Né? Qualquer um pode entrar lá e fazer o seu culto. Então a gente começa a perceber que aqui no Brasil já começa a se levantar também alguns pastores que estão a favor disso, a favor desse ecumenismo. Né? E cada um, irmãos, a gente está vendo que as peneiras estão sendo colocadas cada vez com um furo menor, e a gente tem que começar a perceber em qual peneira a gente vai passar. Porque o Senhor vai peneirar. O que eu estou pensando, dentro do meu entendimento,
é que o céu é um lugar tão bom que não vai dar para entrar qualquer um de qualquer forma. Então isso vai ser muito bem peneirado para que possa ser aproveitado, né, somente aquilo que realmente passar pela peneira, porque se manteve firme, né, e vão vir provas de fogo aí que a gente viu isso daí. Então a gente já vê uma unificação política muito grande no mundo, né, num viés de esquerda realmente que possibilita um domínio de um único ditador, vamos chamar assim, né, de um único governo próprio. A gente já vê o dinheiro deixando de circular hoje como moeda. Os irmãos podem ver. Quem tem 10 reais na carteira aí? Está começando a complicar, os irmãos percebem isso? Hoje nós usamos muito mais o cartão de crédito e de débito do que a moeda em si. Então, financeiramente, nós já vamos ver também, por esses tempos, uma unificação digital de todo o dinheiro no mercado mundial. A gente importa algum material que vem de fora e não envolve dinheiro, irmãos. Só envolve crédito. Né? Ah, tem que comprar uma peça lá na China, por exemplo. Ah, essa peça vai vir de lá da China para cá, você manda um dinheiro para lá, mas não envolve mais o papel. Né? Hoje, se você for perceber, se alguém está passando por uma necessidade na rua e fala, você pode me ajudar com alguma coisa? Você vai falar, dificilmente você vai ter um dinheiro na carteira para ajudar. É mais fácil você parar, passar um cartão ali, comprar uma marmita para o camarada, do que dar o dinheiro em si, porque está saindo da nossa cultura. Até mesmo, indiretamente, irmãos, nós estamos no sistema. A gente vai comprar, às vezes, na padaria, e não tem troco. Não tem troco. Você tem que passar o cartão mesmo que você tenha dinheiro. Exatamente. E a gente começa a perceber, irmãos, que a gente tem que estar muito atento. Porque como nós vimos no texto ainda de Apocalipse 13, da besta que sobe da terra, nós identificamos 3 unidades, que é a marca, o nome e o número. Então muitos estão só... Oi? O sinal. Vamos lá, irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui. O sinal É a marca. Isso, no versículo 17, no 13 e 17, vai falar assim, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, tá certíssimo, irmã, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, muitas das vezes nós estamos nos preocupando com a marca, mas nós estamos esquecendo com 2 outros itens importantes que a gente também tem que estar analisando e pedindo para que o Senhor tenha misericórdia para estar revelando o que é isso para nós, para que nós possamos não estar dependente desse sistema. Então, só para a gente estar complementando essa parte, e a gente vê que esses governos mais à esquerda estão formando cidadãos cada vez mais dependentes do Estado. É bolsa disso, é bolsa daquilo, é dinheiro daqui, é dinheiro dali. Isso cria no ser humano, irmãos, querendo ou não, uma despreocupação em se manter, né? A gente vê lá em Gênesis, quando o homem pecou e a mulher pecou, o Senhor falando assim, ó, do fruto do seu trabalho, né, da terra comerás. Né? E vai ter árvores, espinhos, calombos na mão e tudo mais. E a gente está vendo o seguinte, para que eu vou trabalhar se o Estado pode me dar? Então já começa a desobedecer Deus desde o princípio. Uma palavra dele, que ele fala, ó, pecou, você vai trabalhar para sobreviver. Agora é assim. E a terra vai querer te negar o fruto e você vai ter que calejar para poder conseguir o fruto. Né? Mas não, agora o Estado fala o seguinte, para que você vai trabalhar? Vamos manter todo mundo com 600 reais aí. Né? Vive na miséria. Vive no pouquinho mesmo, mas dá para todo mundo sobreviver e ninguém precisa trabalhar. Isso aí está acontecendo hoje, a gente percebe isso. E sendo dependente do Estado, o Estado fala o que você tem que fazer. Ô Ananias, essa semana aí você não vai receber a sua aposentadoria, porque aqui está falando que você não tomou a 10ª, 20ª, 50ª dose do Covid 3254B9. O Ananias desesperado para poder receber os 600 reais, vai lá no posto de saúde e fala, coloca aí porque vou ficar sem o meu dinheirinho, sem minha merreca. E é isso que está acontecendo, irmãos, e isso vai acontecer. Por isso que a palavra deixa bem claro, que a gente leu aqui no versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender. Então, se você não tiver essa identificação, vamos dizer assim, como é que você vai sobreviver, irmãos? Como é que você vai numa empresa trabalhar se você não tiver essa numeração digital, vamos chamar assim, ou essa codificação,
Você vai trabalhar 30 dias e vai receber o quê? E aí vai entrar o problema que todo cristão tem e que ele, num dia, ele vai ter que enfrentar isso, né? Será que eu tenho fé o suficiente para não aceitar essa marcação, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar? E se Ele não me sustentar? Né? Nós falamos no domingo passado sobre fé. E esse vai ser o ponto crucial. Porque você imagina o seguinte, como é que eu vou dar comida para o meu filho ou para minha filha se eu não aceitar isso no sistema? Os irmãos já pensaram quantos e quantos cristãos, por falta de fé, porque é isso mesmo que vai acontecer, vão perder a sua salvação, pessoas que estão lá desde o seu nascimento dentro da igreja, porque não vão aceitar isso? Ah, tem nada a ver, Tom. Claro que não tem nada a ver mesmo, só tem a ver a salvação. A gente vai ter que estar pensando muito bem nisso, irmãos. Porque qualquer um desses 3 características que aceitarmos, nós vamos perder a salvação. Então nós temos que estar atento a isso para sair desse sistema, porque esse sistema é condenatório. Esse sistema é condenatório. Tanto que é verdade o que eu falei, se nós formos ver no capítulo 16, que a gente estudou no domingo passado, no versículo 2 ele fala assim, ó, e foi o primeiro, derramou sua taça sobre a terra, fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal e adoravam ela. Entenderam? Então é o seguinte, é inacreditável. Como a coisa vai ser complicada, irmãos. O camarada, por medo de passar fome, vai aceitar a marca. Depois ele recebe de Deus uma taça da ira dele, que ele vai aproveitar. Querendo ou não, ele vai receber essa chaga, né? Má e maligna. Olha que coisa. Então, a gente está vendo esses sinais, né? Como eu estava conversando com os irmãos logo no comecinho. As pessoas estão brincando em seguir a Jesus. Em servir a Jesus. As pessoas pensam uma vez salvo, sempre salvo. Mas existe a manutenção da salvação no meu ponto de vista. Quando Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Deus, os irmãos olham aquela relação, nada daquilo nos separa do amor de Deus, mas ele não coloca eu. Quem pode me separar do amor de Deus? Sou eu. Eu posso. Está mostrando aqui que eu posso me separar do amor de Deus. Nada de nenhuma tribulação, nenhuma intempérie, nenhuma adversidade pode me separar do amor de Deus, mas eu posso ser apóstata e posso negligenciar o Senhor. Então eu me afasto de Deus. Então a gente está vendo isso acontecer e a gente vai vendo cada vez mais pessoas dormindo dentro da igreja, pessoas que ainda não se conscientizaram do como é importante estar congregando, né? Eu até costumo brincar nesse pensamento aí, quero que os irmãos pensem assim. É só um exemplo. Jesus vai vir buscar a igreja? A palavra fala isso? Fala. Quem é a igreja? Somos nós. Mas nós somos o quê? Membros. Somos membros. Então se você vê um cara no meio da rua andando sem um pé, você olha para aquilo e você não se assusta. É natural um camarada andar sem um pé. Concorda, irmãos? Sim. Se vocês veem um pé no meio da rua, só um pé sem um corpo, isso não assusta? Não é? É a mesma coisa. O Senhor não vai vir buscar membros, o Senhor vai vir buscar a igreja, e a igreja é composta daqueles que estão em reunião com o Senhor. Você não é igreja na sua casa. Você só é membro. E ele não vem buscar membro, ele vem buscar a igreja. Então precisa ter o quê? Comunhão. Membro fora do corpo, irmãos, não tem comunhão. É só vocês imaginarem o seguinte. Pode um corpo se sustentar sem comida? Não. Pode um corpo se sustentar sem água? Não. A mesma coisa é os irmãos quando vêm à congregação, vêm na igreja. Porque a igreja é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Ele não falou que ele vai, tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas ele está ali, ele não falou que deu bênção ali. Ele falou que ele se faz presente. A bênção você vem receber na casa do Pai. Não é na sua casa. Então tem pessoas hoje que estão levando o ato de congregar de brincadeira.
Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, hoje isso. Ah, hoje aquilo. Você está colocando a sua salvação em risco, porque o Senhor não vem buscar membro. O Senhor vem buscar um corpo unificado e tudo mais. Então é bom que os irmãos tenham esse tipo de conscientização. Igreja é aquela corpo que tem vários membros que se reúnem e formam a igreja de Cristo. Por isso, se não me falha a memória, acho que em Hebreus, posso até estar enganado, a palavra fala o seguinte: olha, não deixe de congregar como muitos têm feito. Né? Então a gente não pode deixar de congregar. Então a gente deu essa pincelada em tudo isso, irmãos, para a gente poder entrar agora no texto do capítulo 17, a gente deu uma situada mais ou menos aí como é que está a coisa. E aqui? Só um instantinho. Inclusive, para eu não esquecer, eu escrevi aqui, mas eu vou esquecer. Inclusive, uma coisa que eu queria que o senhor visse para mim, como pastoral, se tem e-mail de São José dos Campos, porque eu não quero ficar sem congregar. Amém. Sim, eu vejo com ele, não pode deixar. Tá bom? Vou perguntar para ele hoje depois do culto. Então aqui ele está falando, no capítulo 17, versículo 1, perdão, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação. Não, irmãos, é condenação. Tenta entender que já houve um julgamento aqui, né? Já saiu o veredito. A condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E olha que palavra pesada, prostituta. Nós sabemos tudo que é uma prostituta, não é? Se vende por dinheiro, vende o corpo por dinheiro. Por comida, por qualquer coisa assim. Irmãos, se nós formos ver, teve uma igreja aí, que até o ano de 1500, 1600 ou 1700, alguma coisa assim, ou sei lá, século 13 talvez, não vou lembrar direito, se tinha que pagar o quê? Indulgências. Se vendia, né, o perdão por dinheiro. E isso foi uma prática muito grande, realizada por muito tempo. Com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E quantos não aceitaram isso? Né? A palavra de Deus ainda deixa bem claro que o povo perece por falta de entendimento da palavra. Por quê? Porque o povo não vai ler a Bíblia. Né? Quando a gente fala aqui para os irmãos, leia a Bíblia e faça oração, é porque quando vocês leem a palavra do Senhor, o Espírito Santo se revela, vai explicar para você o que você tiver que entender, para que você possa não caminhar com o mundo, mas sim caminhar de acordo com o que a palavra fala. E a gente vê que é muito fácil. Irmãos, se a salvação envolvesse dinheiro, não seria fácil? Vamos pensar sério, não seria mais fácil? Não importa o valor. Não importa o valor. Tá? Mas se a salvação fosse por dinheiro, seria muito mais fácil você conquistar do que por obediência. Porque você veja bem, eu sou um adúltero, então para mim ser perdoado do meu pecado do adultério, eu tenho que levantar R$1 milhão. Beleza, vou ralar que nem um condenado, levanto R$1 milhão e coloco lá. Mas eu abandono a vida de adultério? Não. Então aí a gente vê que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Por quê? Porque se torna fácil você pagar indulgências para ter uma remissão do seu pecado. O difícil é você obedecer. O difícil é você negligenciar o pecado. E aqui a gente está vendo que ela se vende. Ao invés dela ser algo que, por exemplo, fala assim, não, a palavra fala isso, e você tem que fazer assim, assado, ela vai falar assim, não. Reza 10 Ave Maria, 30 Pai Nosso. Também. Tá perdoado. Mata uma galinha, mata um frango. Mas não é só aí, eu tô aqui, eu falo, não falo. Eu tenho um sobrinho na Universal que bate no peito que ele é salvo, que nós, do resto da família, não somos salvos. Bom. Ele foi um dia lá em casa para levar o anjo para a igreja dele, para o anjo ficar salvo. E esse homem viveu 20 anos com uma mulher, teve 2 filhos com essa mulher sem casar. Agora ele arranjou uma novinha na Universal e casou com ela em menos de 3 meses. E ele bate no peito que ele é salvo, porque cada vez que ele precisa de dinheiro, ele entrega um carro
E aí o dinheiro vem. Eu não sei o que os capeta fazem, mas que ele recebe um monte de encomenda, daí a pouco ele recebe, menino. É uma coisa impressionante. E logo vem 3, 4, 5 eventos para ele fazer. Então ele crê piamente que se ele der oferta, ele é abençoado. E continua no pecado, os filhos são bastardos. A gente vê que a palavra nos diz o seguinte, que o melhor é obedecer do que sacrificar. Sim. Quer dizer, continua as indulgências. Continua. Claro que continua. Jesus amado. A gente começa a perceber que, por isso que eu falo, irmã, que a gente tem que estar atento a isso, porque dá a entender que é uma religião só que se funde aonde a palavra de Deus ela é negligenciada. E as pessoas vão negligenciar a palavra de Deus por resultados materiais. Né? A pessoa não consegue olhar para o dia dela e acordar e falar assim, nossa Deus, obrigado porque eu acordei hoje. Tomar um copo de água e falar, Deus, obrigado porque eu tenho um copo de água para tomar na minha casa. Obrigado porque eu tenho um pão, eu tenho um ovo, para tomar o meu café da manhã, eu tenho um cafezinho, né? Não. Ela tem que acordar pensando assim, o que eu vou sacrificar hoje para Deus me abençoar? E Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, né? Você quer ser próspero? Lá em Josué 1, 8 e 9, vai te falar como é que você seja próspero. Vai lá, o que o Senhor mesmo fala para Josué, não aparta o livro dessa lei da sua boca, antes nele medita dia e noite. E o que é prosperidade, irmão? É você não ter ausência de nada, você não sentir falta de nada. Você vê pessoas que estão dentro da igreja que vivem com um salário mínimo e as pessoas são felizes. As pessoas não têm dívida e as pessoas vivem alegre. Você vê cara que ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, tá sempre no cartão vermelho, o cartão de crédito tá estourado, o nome tá sujo no SPC. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também quando a pessoa fala o seguinte, olha, eu sou salvo porque a minha igreja é salva. Isso é uma característica de seita. Nós não podemos aceitar isso, porque primeiro a gente não tem como julgar o irmão se ele está salvo ou não, se a gente mesmo está salvo ou não. A gente tem a nossa certeza da salvação. O outro tem que ter a certeza da salvação dele. Mas o que lhe identifica que a pessoa realmente é salva, irmãos? Os frutos. Tá aí. Né? Lá em João 15 fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se vocês estão enxertados em mim, vocês dão bons frutos. Aí você analisa o fruto da vida da pessoa. Esse não julgueis para não sejam julgados, irmão, tem coisa errada ali. A gente tem sim que julgar. Porque você imagina o seguinte, se... Eu vou falar de mim, porque se eu falo de mim, eu não coloco nenhum irmão numa perspectiva triste. Se eu sou adúltero, se eu sou mentiroso, se eu sou fornicador, se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu sou aquilo. Vamos pegar lá Gálatas 5, né, irmão? Vamos falar 5 ou 6, eu não lembro agora. 5, que vai falar de todas aquelas coisas, características das obras da carne. Vamos dizer que eu tenho uma característica daquela, uma só. Eu sou mentiroso. Os irmãos vão ser a mim? Tá entendendo? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, se o fruto não reflete o fruto do Espírito, a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque muitos vão bater no peito naquele dia e falar assim, Senhor, Senhor, a gente não profetizava? Não expulsamos demônios? Não fizemos maravilhas? Não curamos em seu nome? Sim, mas eu não conheço. Cai fora. Não é? Então não adianta. Nem todo mundo que está dentro da igreja vai ser salvo. Eu não sei se isso é infelizmente ou felizmente. Mas nem todo mundo que está dentro de uma igreja vai ser salvo. Por isso que a gente tem que olhar, irmãos. E quando a gente fala assim, volta naquela tecla, leia a Bíblia e faça a oração. Porque a Bíblia, quando você lê, o Espírito Santo se revela e você pode olhar e falar o seguinte, caramba, eu estou fazendo isso daqui errado. Se eu não faço o bem, eu já estou pecando. Se eu posso fazer o bem e não faço, eu já estou pecando. Então só o fato de eu não fazer o bem, eu já estou pecando. Imagina as outras coisas que eu estou fazendo, às vezes até inconscientemente, que desagrada a Deus. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vê que teve um cara que postou esses dias aí na internet um manuscrito da WEA, que é exatamente a parte, um braço da ONU com relação à religião. E é o seguinte, eles vão ter que tomar cuidado, porque falar é fácil, provar é outra história. Então a gente tem que
guardar, não julgar, vamos dizer assim, no primeiro momento, mas ficar atento, né? E esse camarada fala que nesse documento da EA tem inúmeras igrejas do Brasil que já estão alinhadas com uma religião mundial. Pastores que hoje falam fantasticamente contrário a essa unificação, mas segundo ele, o nome dele está lá nesse livro, está lá nesse caderno. Irmãos, falar é fácil. Eu posso chegar aqui e falar assim, fulano de tal morreu, mas eu provo. Não. Mas a gente pode olhar e ver, será que fulano de tal morreu mesmo? Deixa eu olhar aqui. E você vai ver que fulano de tal não morreu. Então, tem que tomar cuidado com a internet, porque ali é um mundo perdido, sem regra mesmo, essa é uma realidade. Cada um fala o que quer, mas não prova na realidade da coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas o que a gente percebe é que aqui a palavra de Deus está deixando bem claro e a gente entende que há uma unificação religiosa personificada nessa mulher, nessa religião. Se tem pastores de renome nacional hoje que estão lá, irmãos, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Né? E que a gente possa estar olhando essas coisas e confrontando com a palavra. Que a gente não fique preso no homem, que a gente não fique preso no pastor, nisso, naquilo outro, mas que a gente fique preso aonde? Na palavra. Fiquemos presos em Jesus. Jesus é o alvo. Então, não é o pastor A, não é o pastor B, não é o Tom, não é o pastor Alan, nós não somos alvos de ninguém. O alvo de todos nós é Jesus. É Jesus, ok? E ele continua aqui. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor vermelha, na escarlata, e estava cheio de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui nós vimos que esses nomes de blasfêmia, né, irmãos, pode ser vários. Um deles, por exemplo, tem uma religião que, por exemplo, que fala que o Deus dele é grande. Mas o Deus dele não é o Criador dos céus e da terra, não é o nosso Deus. Isso é uma blasfêmia, né? Outros podem blasfemar que Jesus Cristo, por exemplo, não veio como homem, e tem muito esse pensamento aí no mundo. Jesus veio com um corpo humano, mas Jesus era especial, Jesus era meio homem, meio divindade. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus veio em carne, então ele era homem como nós, sujeito às mesmas coisas. A diferença é que eu sou um pecador inveterado e Cristo não pecou. A diferença é que eu sou homem, Cristo veio como homem, mas ele era filho de Deus vivo, ele é o filho do Deus vivo, eu não. Eu sou filho de Deus vivo agora por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou aceito porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então a gente vê que ela está com o nome de blasfêmias, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adorada com ouros e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Irmãos, nós sabemos que tem uma igreja que a púrpura e a escarlata são cores padrões dela. Tá certo? A gente também sabe que essa igreja, por exemplo, ela é muito forte e muito grande no Ocidente. No Oriente nem tanto. Mas no Ocidente ela é dominante. No Brasil, né, digamos assim, de 100% da nossa população, se eu não estiver errado, 75% se denomina nessa religião. Os outros 15% são os cristãos que se consideram evangélicos, né? E depois tem as outras divisões, como espírita, umbanda e alguma coisa assim. Mas a gente vê que essa igreja ela é muito forte. A gente percebe algumas coisas que parece que característica ela, né? Quando você vê alguma transmissão dessa religião, você percebe muito bem essas cores nas vestimentas e você também percebe que todas as pessoas ali estão adornadas com muito ouro e muitas pedras preciosas. E os irmãos não podem esquecer que na época que teve as cruzadas, historicamente, quem for estudar isso, vai ver que a ideia de invadir o Oriente Médio nunca foi para levar o Evangelho. Foi para saquear o Oriente Médio. Por quê?
O Oriente Médio era a região onde mais tinha ouro e ainda mais tem. Se os irmãos forem pegar ali a região entre, não vou falar Palestina, mas pega a Arábia Saudita, Dubai, pega os Emirados Árabes Unidos, aquela parte ali que quase não se envolveu em guerra, você vai ver que no mercado deles, como a gente vende laranja aqui, eles vendem ouro em correntes e tudo mais. É um negócio assim que você fala, e ninguém rouba. Se tivesse um brasileiro lá, eu acho que ia dar um jeitinho de passar a mão ali e vazar de tanto ouro que eles trabalham, que eles têm. Então a gente vê que hoje essa igreja, na verdade, ela é um estado, né? Estado que eu falo é um país, e que ela é uma que tem a maior reserva de ouro do mundo. E eles mudaram a história também, né? Toda a história, o calendário, eles mudaram o calendário todinho. Sim. E, na verdade, vinha dos judeus, né? Do povo de Israel que vinha. É profecia de Daniel isso aí também. Fala Aliás, que... ontem foi o ano novo judaico. Uhum. Então, mas a gente percebe o quanto essa religião ela é forte financeiramente, né? Irmãos, e não se deixe enganar, tá? No momento que esse sistema todo se levantar, esse dinheiro todo vai estar à disposição. Vocês imaginam que tem 12 famílias no mundo, ou 20 famílias no mundo, que detêm acho que 80% do valor financeiro do mundo todo, mais esses países que são tão ricos colocando esse dinheiro todo à disposição de um sistema. Né? E quando a gente olha e fala o seguinte, e um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação, essa mesma igreja hoje já não condena mais o homossexualismo. Essa igreja mesmo, hoje se fala em aborto e ela não se pronuncia mais. Se existe alguma igreja que hoje se pronuncia contra o aborto, ainda é a cristã verdadeira. É a que é temente a Deus. Porque essas falsas religiões, irmãos, já se contaminaram com o mundo de uma tal forma que se aborta, se não aborta, né? Se as diretrizes no mundo que estão sendo tomadas são contra a palavra de Deus ou não, pouco importa. E o que dizer que a gente vê crente filiado a essa situação? O que dizer que a gente vê cristão, que se diz cristão, mas compactua com isso? Nós estudamos um texto, e eu não vou lembrar agora, irmãos, onde é que fala, que a palavra fala que a gente não devia nem compactuar com as mesmas obras, com as obras infrutíferas da carne, das trevas, alguma coisa assim. E a gente vê pastores apoiando esse tipo de situação. Que situação? Bom, não se combate mais o homossexualismo, não se combate mais o adultério, não se combate mais a mentira, o aborto já se está tornando uma coisa, digamos assim, natural. Nós estamos vendo pessoas que estão lutando para ter seus filhos e tem pessoas que, pela sua promiscuidade, estão tirando quando recebem. Né? Então a gente começa a perceber que essa igreja, o cálice dela está enchendo de o quê? De abominação. Porque ela não é mais combatente do pecado, ela é conivente com o pecado. Né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nesse mesmo barco e sermos coniventes com o pecado. A gente não pode, em momento nenhum, irmãos, em momento nenhum ser conivente com o pecado. Pecamos, claro, infelizmente ainda afrontamos Deus com os nossos pecados. Mas o que a gente faz, irmão? A gente tem que se arrepender, pedir perdão para o Senhor e tentar não fazer de novo. E lutar para não fazer de novo. Mas infelizmente muitas vezes a gente acaba caindo no mesmo tipo de pecado. Quem vai falar que nunca mais mentiu depois que aceitou Jesus? Quem vai falar que num momento de nervoso nunca mais falou um palavrão? Pode não ter pronunciado. Mas eu não pronunciei, mas pensou? Lembra que a palavra fala que também a gente vai ser julgado pelos nossos pensamentos. Então, pelos nossos pensamentos, nós também vamos ser julgados. Então, pecamos ou não por pensamento, irmão? Aquele que vê uma mulher e a cobiça, né? O que acontece lá? Cometeu adultério com ela. Não foi isso que Jesus falou? Estava no pensamento ou não estava? Não teve atitude física, mas teve no pensamento? Pecou. Como a gente é mal.
como a gente é ruim e como a gente depende de Cristo. Como a gente depende de Cristo. Então vamos continuar aqui. Então a gente está vendo que essa religião, irmãos, ela está se enchendo o seu cálice de abominações e de imundícia das suas fornicações. Fornicação muitas das vezes o quê? Às vezes a gente pensa que é só uma relação consensual, sexual, entre um homem e uma mulher não casados, né? Mas o problema é que a fornicação muitas vezes não é só o ato sexual propriamente dito, mas é a cumplicidade do pecado, a cumplicidade do erro. Entende, irmãos? Porque não tem como ela fornicar intimamente com todos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que todos apoiaram essas decisões que ela está tomando. Apoiaram essas atitudes. Então são coparticipantes. E esse é um grande problema, irmãos. Porque quando a gente apoia uma atitude que está contra a palavra do Senhor, a gente se torna o quê? Coparticipante daquela atitude. Não dá para você dividir isso. Não dá para você falar, não, eu sou cristão na igreja, mas eu apoio tal situação, por exemplo. Você não dá para desassociar o cristão do pecado, por exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, eu sou santo na igreja, mas lá fora eu posso fazer o que eu quero. Você tem que ser santo na igreja, lá fora você também tem que ser santo 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias por ano. Não dá para desassociar. Então você não pode chegar e falar o seguinte, dentro da igreja eu apoio a palavra de Deus, mas socialmente eu apoio o aborto. Socialmente, a moça lá, ela tem que ser prostituta porque ela não consegue um outro trabalho. Não, você não pode apoiar isso. Você como cristão não pode apoiar isso. Então são coisas que a gente, quando se associa, querendo ou não, nós somos coparticipantes desse sistema ou dessa ideia de fornicação. E nas suas testas estava escrito nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Irmãos, olha só. Ela está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Essa mulher, que é uma religião, eu entendo assim, irmãos, vai declarar uma guerra contra o povo de Deus ferrenha, forte, combatida, e não vai ter vitória? Olha o que ele fala. Essa mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Interessava para ela algum outro tipo de testemunha? Não. Só das testemunhas de Jesus. Então nós estamos vendo que essa religião que tende a ser formada, ela vai declarar uma guerra contra aqueles que creem na palavra de Deus como ela está aqui. Os irmãos já vão se preparando porque já está existindo uma Bíblia que está sendo preparada por uma inteligência artificial. Sim. E que eu vejo que essa Bíblia vai ser a tendência dessa nova religião, a ponto de chegar e falar o seguinte, não pode mais ter essa Bíblia aqui, Almeida Corrigida e Fiel. Tá legal? Vai ter que ter agora essa Bíblia da IA. Da inteligência artificial. Que é da nova religião. Oi, irmão? Cada vez mais avançado. E cada vez mais avançado. Irmão, esse negócio de inteligência artificial dá um medo. Rapaz, tem umas coisas ali que eu não sei nem o que vai acontecer. Parece Né? que ele está lendo nossos pensamentos agora. Com certeza, irmão. Ele parece que está lendo nossos pensamentos, eu tenho impressão. Tá. Você está pensando em algo, daqui a pouco já está aparecendo no celular. É impressionante. Teve um jornalista. Você fala, preciso de comprar uma geladeira, minha geladeira está ruim. Só dá anúncio de geladeira no meu celular, gente, o que é isso? E a senhora vê como o microfone do celular ouve o que você está falando. Teve um jornalista essa semana de uma televisão, acho que do interior, que estava falando que deu um celular bem simplesinho para a filha, tal, mas tinha internet e tal, e ele fica monitorando
e que a inteligência artificial do Google começou a conversar com uma menina, e a menina conversar com o Google, a irmã chegou a ver, e que ele se fez passar pela menina, falando com a inteligência artificial. Irmãos, o que eu entendi desse relato dele, né, desse testemunho dele, é que a inteligência artificial estava tirando a autoridade dele de pai, falando assim, ó, em resumo, tá? Teu pai não sabe nada, consulta eu. Confia em mim, isso mesmo. Confia em mim porque eu sei tudo. Teu pai não sabe nada. Entendeu? Era mais ou menos essa história, mais ou menos essa ideia do relato dele. A gente percebe que as coisas estão complexas. Estamos criando, olha que coisa. Estamos criando deuses desde a nossa queda no paraíso. A humanidade ainda não conseguiu entender que nós somos criados por um ser magnífico chamado Deus, né? Através do seu Filho Jesus Cristo, nós somos criados. Mas é mais fácil eu acreditar no microfone que foi criado por mim do que eu acreditar num Deus que me criou. Então eu começo a criar deuses desde o passado para justificar a minha falta de credibilidade em Deus. Então a gente vê aqui que João acaba se maravilhando com ela, com essa religião, né, que mata as testemunhas de Jesus. E aqui eu quero deixar um outro ponto. Será que todo mundo é testemunha de Jesus? Será que todas as igrejas hoje no Brasil, se a gente pegar essa miscelânea de igrejas que existem no Brasil hoje, será que todo mundo é testemunha de Jesus? Não. Então esses não serão mortos. Os irmãos já repararam? Todo quanto tiver nesse sistema, ele não vai ser combatido. Todos quanto aceitarem a marca, o nome, o número, né, irmã? Isso daí, né? Marca, sinal, nome, número e tal, né? Eles não vão ser, de uma certa forma, combatidos. Está no sistema. Já foi ganhado isso. Né? Exatamente. Né? Eu lembro no passado que introduziram um outro sistema de Bíblia que eu fui contrário. E, bom, foi voto vencido, colocaram isso daí na igreja e tudo bem, tá até hoje. Eu imagino, quando chegar essa Bíblia da IA e as pessoas que estão nas convenções, que talvez estejam com aquele nome naquela lista da WEA, vai falar o seguinte, é verdade, a Bíblia boa agora é essa daqui e distribui para o povo. Porque foi isso que aconteceu lá. Gente, atualizada. Oh, tá perfeita. Foi a Bíblia Como... Hã? A Bíblia é viva? Não, era a NVI. Aí, a homossexualidade não é pecado. Porque um homem com outro homem há amor. Há amor. Então, não é mais pecado isso. Sim, se pegar lá em números, um monte de coisa, você vai ver que é abominação do Senhor. Mas agora não é mais pecado. A partir de agora, a gente já vê isso. Tem um pastor preso porque ele foi falar sobre contrário à homossexualidade. Está preso até hoje. Então, a gente que está na liderança vai se preparar porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer com a gente. Isso daí é uma grande realidade. E a gente começa a perceber que daqui a pouco a mentira não é mais pecado. Né? Hoje não se combate mais a mentira. É uma coisa que está tão enraizada no ser humano que já não consideram mais pecado. Adultério também não consideram mais pecado. Olha quantos pastores são adúlteros. Quarto casamento. Terceiro. Né? O que a palavra fala é o seguinte, olha, se você for casar de novo, então abstenha-se, né, do ministério. Dá a esse entendimento. O que é contrário ainda à palavra, o divórcio. Nós concordamos com isso. Há casos que precisam ser feitos. Não tem jeito. Né? O camarada abandona a mulher, está lá na palavra, lá em Coríntios 7, se não me falha a memória, em questão de abandono. Tem todo um tratamento que tem as condições que a gente pode estudar isso daí depois. Mas o que a gente está vendo é esse sistema cada vez mais sendo colocado dentro da igreja. A igreja devia influenciar o mundo e o mundo está influenciando a igreja. As igrejas, muitas delas hoje estão parecendo discoteca.
Na hora da mensagem, desliga as luzes, põe a luz só no pastor, então dá a impressão de que o pastor é um popstar. Gente, quem é o manda-chuva da igreja é Jesus Cristo. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo, não é o pastor. Não é o ministério do louvor. Não somos nós que temos que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. E principalmente Jesus Cristo tem que aparecer no nosso testemunho, na nossa vida. A realidade é que as pessoas que não estiverem em condição com a palavra, andando junto com a palavra, em termos de igualdade com a palavra, essas pessoas não serão testemunhas de Jesus. Então elas não precisam se preocupar. Não vão se preocupar, não vão ser mortas. Sabe, esse cálice não vai ser cheio do sangue dela, mas que, se Deus assim permitir, que ela encha esse cálice dela com o nosso sangue, porque nós somos testemunhas de Jesus. Nós estamos lutando para ser testemunhas de Jesus. Se for para que nós morramos ainda antes da volta de Cristo, que nós morramos dignidade. Sabe, é igual diz aquele ditado, eu sou um soldado, se eu tiver que morrer na guerra, que eu morra em pé. O que significa isso? Morre lutando. Mas morre lutando, do que aquele soldado que é covarde e volta para casa porque se acovardou. Né? E a gente olha lá na palavra, a palavra fala que o inferno está destinado aos covardes também. Então, que a gente tenha uma postura, irmãos. Cada dia mais a gente está vendo isso. O cristão tem que ter uma postura. Você tem que ter uma postura. Ou você vai ter uma postura de acordo com a palavra de Deus, ou você vai ter uma postura de acordo com o mundo infiltrado dentro do que se chama igreja, mas não dentro da igreja de Cristo. Vamos deixar bem claro isso. A igreja de Cristo não se contamina com o mundo. Ponto. O mundo vem para contaminar ela, mas ela não aceita. E vai ter muitas igrejas que hoje nós já vemos isso. Hoje, praticamente tem igreja para qualquer gosto, para qualquer sabor. Ah, eu sou gay, então tem a igreja do gay. Então eu vou lá para a igreja do gay, porque lá eu posso andar de mão dada com o meu marido. E tantas outras coisas que a gente está vendo assim. Ah, eu vou lá para aquela igreja, porque aquela igreja lá, ó, o pastor tem, já está no 4º, 5º casamento. Então lá, por exemplo, nunca vão falar sobre que adultério é pecado. Então eu vou ficar lá naquela igreja. Tem igreja para todos os gostos, para todos os sabores. Que nós sejamos a igreja verdadeira. E o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que é, e já não é, e ainda que é. Irmãos, isso é complicadíssimo. Eu consigo entender. Né? Eu também não sei o que isso significa. Mas eu sei o que me chama a atenção nesse versículo, é que fala o seguinte, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. De todo esse enigma, a única coisa que eu entendi é o seguinte, tu tá com o nome escrito no livro da vida, beleza, se tu não tá, tu vai ficar admirado com esse cara aqui. Você pode até ficar espasmo, né? Espantado de ver o que isso daqui significa. Mas você não compactua com esse sistema. Admiração é diferente. É de admiração. Dá a entender que naquela época tinha um mesmo sistema de controle das pessoas, né? Então acho que era um sistema daquela época que já não era, né? Que vai voltar a ter esse mesmo sistema para os nossos dias, né? Que ele fala dessa besta que é essa igreja aqui. Sim, que vai mandar em tudo. Uma ditadura, por exemplo, mundial. Tem vários estudos aqui no Apocalipse 17, eu já vi vários. Eles falam que é reinos, né? Não sei se os pastores já viram. Mas, ao meu entender, que a gente está fazendo outro estudo, porque tem vários estudos sobre isso daqui, né? Sim. Eu já vi vários. Dá a entender que é esse sistema da época, que já não é, que vai tornar a vir, que é o controle da população. Sim. A gente até poderia pensar o seguinte, se for um sistema religioso, no passado, nós vamos ver que nós tínhamos uma religião fundamentalista no mundo inteiro. Concorda? Praticamente no mundo inteiro.
Hoje ela existe? Ela existe, mas ela não domina mais o mundo, ela domina o Ocidente. Com a unificação dessa religião, que assim eu penso, ela passa a dominar o quê? O mundo inteiro. Exatamente. Né? Então, bom, teve alguém que dominou o mundo inteiro no passado? Teve. Se a gente for ver o Império Romano ali, teve uma religião, né, que dominou o mundo inteiro. Então, pode ser que isso seja relacionado a uma espécie de uma religião que todo mundo pensa que não existe mais e que ela vai voltar firme e forte aí, e eu não duvido disso. E aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram e 1 já é. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é, ela fala também o 8º. E é do 7 e vai à perdição. Irmão, eu não entendo essas partes aqui para poder afirmar aos irmãos o que é. Tá? Muito complexo isso. E o tempo vai dizer o que isso daqui significa. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º e é do 7 e vai à perdição. Agora, eu penso que fala do que já foi, do passado, sim, do que está acontecendo na época que ele escreve e do que do vai futuro. vir. Eu penso que é isso. Futuro. Mas é uma questão muito enigmática isso daqui. Né? Então, eu acho que essas coisas tem que guardar no nosso coração e esperar a comprovação, porque nós vamos ver isso acontecer, pode ter certeza. Se os nossos olhos não verem, os nossos ossos verão. Isso é uma realidade. Tá? Mas isso vai acontecer. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E este tem o mesmo intento, entregarão seu poder à autoridade da besta. Então, é interessante que nós estamos vendo que reis que ainda não assumiram o seu domínio ou o seu poder, mas eles têm uma autoridade sobre uma determinada região ou sobre um determinado grupo de pessoas, vamos dizer assim, vai entregar o seu poder. E quando a gente fala em entregar o poder, irmãos, isso que eu acho interessante. Entregar o poder significa sujeição total. Então, vamos supor que o Brasil entregue o seu domínio ou o seu poder para a Rússia. O que significa isso? As nossas forças armadas estão sujeitas às autoridades russas, por exemplo. Os Estados Unidos estaria sujeito às autoridades norte-americanas. Então você imagina um exército disso daqui. Se nós estamos vendo aqui que são 10 reis, né? São 10 reis. Isso dá muita coligação com a Europa, por exemplo. Né? Hoje, a Europa está dividida. Você tem lá vários países. Mas imagina que os 10 maiores, vamos dizer assim, entreguem o seu domínio para essa besta. Nós estamos falando da Alemanha, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, e blá, 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 e vamos supor 10. Eu acho que dá quase a Europa toda. Imagina o poder bélico que está na mão dessa besta, o poder financeiro que está no poder dessa besta, o poder religioso que está sob o comando desse camarada, né, dessa besta aqui, ou dessa religião. A gente percebe que o poder é enorme. A tecnologia envolvida também não seria enorme, irmãos? A sujeição é total. Né? Que coisa. E estes combaterão o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor é Rei dos Senhores e Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eu acredito que isso aqui vai estar lá no finalzinho já, perto da volta de Jesus, no meu entendimento. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então nós estamos vendo aqui que as águas, olha o que significa, né? Povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na bestas são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Não dá uma impressão de uma traição aí, não, irmão? É traição. Rolando aí? Contra a meretriz, né? Contra essa falsa igreja. Contra essa falsa igreja. Então eles cedem o poder. Esses 10 reinos vai se formar. Exatamente. E depois vai o quê? Vai combater ela mesma. Né? Que coisa, né?
Ela vai ajudar a fazer todo o sistema, né? Ela Sim. vai ajudar, vai reunir, né, os povos, Vai marcar reunir o as povo. religiões, vai reunir as religiões, só que aí depois esses 10 reis vai trair ela. Vai trair ela. Olha que interessante isso, né? E aí dá a ideia do que ele fala lá, ó. Deixarão desolado e nu, aí comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então você imagina que essa religião, a tendência dela, ela ser extirpada pelos próprios homens. Tipo, o sistema usou ela para o que Usou ela. interessa e depois descarta. E depois descarta. Entende? E olha como vai ser desolante isso, né? Essa desolação vai ser enorme. Não vai sobrar nada dela. Não vai sobrar nada dela. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem a besta até que se cumpram as palavras de Deus. Então você vê como tudo ainda continua no controle dele. Ele está permitindo essa união e ele está permitindo essa traição que vai existir. Nada, irmãos, vai fugir do controle de Deus. Sabe? Nada foge. Nada, nenhum ponto da nossa vida foge do controle dele. Nenhum ponto do que acontece na humanidade foge do controle dele. Tudo tem um motivo. Tudo tem uma razão. E tudo que acontece nas nossas vidas, existe um porquê. A coisa não acontece aleatória. Não tem destino, irmãos. Eu não vejo assim. Eu não vejo que eu faço o meu destino. Né? Eu acho que o meu destino está colocado nas mãos do Senhor e o Senhor sabe o que é melhor para mim lá no futuro. Mas nada escapa da mão dele. Que coisa. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E nós temos uma cidade que reina hoje já ainda sobre os reis da terra. Mesmo que ela hoje seja só na parte ocidental, ela vai reger o mundo como um todo. Ela vai reinar sobre os reis da terra. Há uma cidade que as pessoas falam muito pouco dela, e eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é num país lá do Oriente, se não me falha a memória. Irmão, se vocês virem essa cidade, ela é extremamente tecnológica. Ela é uma cidade, e desculpa falar a expressão que eu vou falar, ela é fantástica. Eu esqueci o nome dessa cidade. É Emirados Árabes, né? Eu acho que não é no Emirados Árabes, irmão. É Tem num uma- país pequeno. Já tem umas igrejas, tem igreja do Anticristo lá? Essa aí que você está falando? Não cheguei a ver isso. Eu vejo assim que ela é uma cidade altamente tecnológica, altamente autossuficiente. E eu sinto que essa cidade tem como ser um ponto, digamos assim, de convergência para toda essa religião que está acontecendo. Muitos pensam que essa cidade aqui é uma cidade lá do Vaticano, alguma coisa assim, né? Mas eu não penso. Mas é dos árabes, né? Eu penso que isso daqui está num outro lugar, porque ela é uma sede de uma igreja ecumênica, no meu modo de ver. E aí eu vou poder falar o seguinte, no meu pensamento, que a igreja católica simplesmente faz parte disso. Mas Dubai é que tem essa igreja. Não é Dubai, irmão. Não é um país minúsculo que eu vi na internet esses dias atrás e eu acabei esquecendo de gravar o nome. Ele é altamente tecnológico e é uma coisa assim muito, muito, muito bem organizada, sabe? É uma coisa assim de outro mundo. E a gente vê que ali teria, eu pelo menos quando eu vi essa matéria, eu senti que ali tem uma condição de ser um lugar, digamos assim, ecumênico. Porque até a tecnologia ali, ela é adorada. Olha que interessante. Parece que no Japão já tem uma igreja que adora a IA. A gente viu outro dia, Tem cultos, né, pelo menos. nós vimos, acho que foi nos Estados Unidos, eu não lembro onde foi, que teve um culto, onde toda a liturgia do culto foi feita pela inteligência artificial. Da oração inicial à oração final, se eu não entendi direito. Mas a pregação, o louvor, tudo foi feito com a inteligência artificial. Os membros também estavam ali por... Hologramas. A irmã viu isso?
Entende? Então você olha e fala o seguinte, carambolas, como que isso está se desenvolvendo? Como nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que vai acondicionar para a nossa própria destruição? Eu vejo isso. Eu vejo isso. Né? Eu estava conversando, acho que foi com o André esses dias, né? Olha como o ser humano está ficando preguiçoso, né? Hoje, com o advento da inteligência artificial e com tantos outros processos que a gente tem na mão, eu até falei para ele, André, você devia fazer um curso de automação, por exemplo, né, se ele quiser ir para o interior, de um galinheiro, de uma suinocultura, de alguma coisa assim. Hoje, nós já temos aqui no Brasil, você pega seu celular e você está saindo. Eu estou saindo daqui da firma e estou indo para casa. Vamos supor que a Adriana está em casa, mas eu estou aqui indo na firma. Eu pego meu celular e falo assim, ligar banheira. Eu não tenho banheiro em casa, tá, irmãos? Só estou falando assim, ó. Ligar banheira 40 graus. Lá em casa, a internet vai ligar a minha banheira, vai encher ela de água até o volume que eu quero e vai colocar a água a 40 graus para quando eu chegar lá. Aí eu falo assim, liga a bomba de reciclagem daqui 15 minutos. Aí ela vai e liga aquela bomba para reciclar a água. Então fica aquela bomba funcionando na banheira. Liga a lâmpada da sala. Eu não preciso mais levantar. Com essa tal de Alexa que tem aí hoje, eu tava vendo esse tipo de coisa, eu fiquei até assustado. Eu falei, cada dia eu vou ficar mais preguiçoso, porque hoje você ainda levanta para ir lá e apertar um botão. Agora eu posso estar lá na minha sala e falar, Alexa, apaga a luz. Alexa, liga a luz. Liga a luz. Alexa, faz isso. Alexa, faz aquilo. Irmãos, os irmãos estão percebendo que nós estamos criando um vínculo de preguiça cada vez maior no ser humano? O ser humano já não quer trabalhar. Acho que isso é da natureza do ser humano. Se pode viver do Estado, vive encostado. E se pode ter tecnologia na mão, a ponto de não precisar mais levantar, ele vai fazer isso. Até para pensar. Porque tem sites que você só diz a palavra, ela constrói ali o texto. O texto que você quer. Você pode fazer um resumo. Ele te faz um texto daquilo lá que você quer. Então nós estamos percebendo, irmãos, que todas essas coisas, ela parece que são facilidades, mas elas estão culminando em uma coisa muito grande que está para acontecer, que é algo que a Bíblia tem nos alertado, né? Que a Bíblia tem falado, e que nós possamos estar olhando para essas coisas e possamos estar guardando no nosso coração, que cada dia mais a volta de Jesus está perto. Os irmãos percebem como nós estamos vivendo já os primeiros, digamos assim, os primeiros tempos da grande tribulação que nós estamos vivendo, aquele início de dores, de parto, aquela parte toda. Olha como a natureza está se rebelando, irmãos. Pega um pouquinho a internet e vocês vão ver o que aconteceu no México esses dias, no Marrocos, o que aconteceu agora na Líbia, o que aconteceu no sul do país, o que aconteceu no norte do nosso país, que ninguém está falando nada do que aconteceu lá também. Então você olha e você fala assim, poxa, são sinais de tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Então a gente tem que olhar para isso, guardar no nosso coração e falar assim, Senhor, nos mantenha firme em Ti, porque a gente sabe que o negócio aqui está no finalzinho, o negócio aqui está nos 45 do segundo tempo, só está faltando Deus apitar, falar, vai Jesus, busca logo, né? Então, que os irmãos tenham essa situação em mente, né? Confiem no Senhor Jesus Cristo, leiam a Bíblia, façam oração, que isso possa ser algo que o Espírito Santo venha inculcar em mim e venha inculcar também na cabeça de cada um dos irmãos a necessidade de estarmos lendo a palavra do Senhor e orando. Não para que a gente se assuste com as coisas, porque, irmãos, o que eu vi na Líbia ali, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado. O mar agora está começando a devolver os corpos. E você vê os nadadores indo buscar os corpos, colocando em saco plástico, trazendo para a margem, para poder, então, dar um enterro, né? Quantos corpos nem vão ser achados? Eu vi um rapaz que colocou na internet como era antes, irmãos. A água daquele lugar ali, daquela cidade de Darra, parece praia de Ubatuba. Mas o que aconteceu? É tsunami ou é terremoto?
foi uma chuva tão forte que parece que rompeu 2 represas. Ah, E aquilo veio numa velocidade, e essa cidade era um vale, entendeu? Então, não deu muito tempo das pessoas escaparem. E se você pega isso para você ver a velocidade com que a água está canalizada no rio, e depois o quanto isso sobe, você fica perplexo de você ver aquilo. Fica assustado, né? A estimativa são de mais de 20 mil mortos. Então, assim, isso foi em menos de 10 horas, né? Então a gente tem que estar olhando essas coisas e vendo que essas coisas estão acontecendo. Olha, não sei se foi ontem também, teve um alerta de tsunami de novo no Japão. Aí filmaram um rio no Japão lá que estava quase igual esse da Líbia, na boca ali da enchente. A gente começa a verificar essas coisas, a gente começa a olhar, e a única certeza que eu tenho é que Jesus está voltando. Essa é a única certeza que eu tenho, irmãos. Então, que os irmãos possam estar se apegando cada vez mais a Jesus Cristo, orando, além da palavra, e que a gente possa estar comungando aqui, tendo uma comunhão entre os irmãos, porque é uma igreja pequenininha, mas é uma igreja formada. Amém? Vamos estar orando então, irmãos? Eu acho que hoje eu passei até do